tendências e mercado pós-pandemia. Eu vou chamar dois convidados que são experts em inovação e eu tenho certeza que eles vão trazer muitas novidades do que está acontecendo e o que vem aí pela frente. Com vocês, Paulo Victor Almeida e Michael Schiels. Bom dia, Victor. Bom dia, Michael. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cop Talks Agro. Eu sei que o Michael está fazendo um grande esforço, que ontem ele não passou bem, ele está no Canadá. Quero agradecer muito a tua presença aqui, Michael. Vamos começar esse painel. Eu sei que eles vão falar muito sobre o ecossistema de inovação. A gente vai ter muita coisa para falar. Só que a gente tem um tempo curto, a gente tem meia hora aqui de painel. Então nós vamos mostrar as tendências e as oportunidades que o setor tem pela frente. Mas antes de eu iniciar aqui fazendo a minha primeira pergunta, eu quero saber exatamente o que vocês fazem. Victor, conta um pouco para a gente. Você é diretor de negócios do Bioparque, que é o Parque Científico e Tecnológico de Biociências. Explica um pouco para a gente o que é o Bioparque. Bom dia, Douglas. Bom dia, Michael. É um prazer poder estar usando esse espaço para comunicar a todos. De uma maneira bem resumida, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui o que é o Bioparque. Nós somos, talvez a maneira mais simples de entender é imaginar que estamos construindo uma cidade nova. E dentro dessa cidade nova, nós estamos construindo um primeiro bairro, que é um bairro onde a gente está concentrando todas as iniciativas de educação, de pesquisa e prioritariamente de empreendedorismo, que eu acho que tange muito com o que vem sendo falado durante o dia sobre o cooperativismo. Então, isto é o Bioparque. Na formalidade, nós somos um parque tecnológico no qual tem um espaço físico que propicia a qualidade de vida, com residências, com espaços para incubadoras, campos de startups, aceleradoras e, claro, aquilo que é mais importante para propiciar toda essa mudança que a gente vai falar aí sobre tendências, sobre as alterações que vêm, que é a educação. Então, hoje nós temos já 4 universidades aqui dentro, sendo 3 dessas federais, e nós temos por característica ser um parque privado. Dessa forma, eu acho que muito do que até o Alisson falou anterior, a gente consegue dar uma vazão mais célere, mais rápida a tudo que vem acontecendo. E um dos nossos focos aqui dentro, Douglas, é o agro. Nós temos 3 grandes focos de atração, retenção e de mudança dentro da cadeia onde nós estamos inseridos, que é o agro, o TI e a saúde. Esses são as 3 vertentes que a gente busca desenvolver. E o papel prioritário de um parque é conseguir conectar e gerar negócios nesse entorno. E aí que eu ocupo essa função. Acredito que eu fui de uma maneira muito rápida e direta para poder dar espaço aí para o Michael também explicar um pouquinho sobre o que ele vem fazendo, mas o nosso papel hoje aqui é transformar a região por meio do parque tecnológico. Nós conectamos os interesses e nós desenvolvemos todas as atividades que tragam retorno ao agro na nossa comunidade. Excelente, Paulo. Que estrutura é essa, hein? É uma coisa, é um lugar assim que você faz um pouco de tudo. Acho que isso é um grande passo aí para o futuro. Obrigado, Paulo. Michael, agora conta pra gente um pouco, qual que é a sua especialidade, o que você faz, Michael? Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui nesse evento sensacional. Sou o Michael Schiels, hoje estou como fundador da Agribase. A gente é uma plataforma de educação de profissionais no agronegócio. E a gente está levando conteúdo e informação sobre as principais tendências e trabalhando que os novos profissionais
entendam como se adaptar a essa nova agricultura de dados, agricultura digital, agricultura que você consegue ter muito mais clareza e mensuração sobre produtividade, custos e lucratividade. Eu trabalho já no agro com inovação, com startups há mais de 9 anos. Sou engenheiro ambiental por formação e também vim, né, de família de produtores rurais. Por um bom tempo, meu pai foi produtor em Rondônia, foi onde eu nasci, e então eu venho desse berço, sei muito bem como que o agro funciona. E desde 2013 eu venho trabalhando, construindo, gerindo, mentorando startups digitais no agronegócio. Fantástico. Eu acho que assim, aqui a gente vai falar muito sobre tendências. Eu acho que vocês são duas pessoas extremamente ligadas a essa área, que acho que vai trazer muito conteúdo bacana para a gente. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou começar com você, Michael. Que tendências de mercado você enxerga e que terá um grande impacto no agro agora em 2022? Fala para a gente. Bom, existem algumas tendências que já estão impactando o agronegócio, né? Pelo menos para aqueles produtores rurais que estão atentos às mudanças e começaram a se adaptar a essa nova maneira de você entender a sua lavoura, já está começando a impactar. Principalmente depois dessa pandemia que acelerou fortemente a digitalização no agronegócio, né? A gente fala que a gente ganhou 10 anos, infelizmente, numa pandemia, numa situação caótica, a gente acelerou 10 anos aí de inovação no agronegócio. A gente pode começar a falar sobre esse evento aqui, está online, né? Talvez há 2 anos atrás, pandemia, ter um evento exclusivamente online não era assim tão factível, tão fácil acesso, ou tão de aderência como talvez hoje após a pandemia. As pessoas, né, o mundo rural percebeu que é possível continuar trabalhando mesmo de forma digital, de forma remota. E, para mim, a grande tendência de mercado, e que eu vejo isso acontecer muito na Califórnia, onde também eu passo um bom tempo do meu ano na Califórnia, e também aqui no Canadá, que, surpreendentemente, apesar do Canadá passar 4 meses, 5 meses debaixo de neve, é um país bastante desenvolvido em termos de agricultura. A tendência que eu mais enxergo talvez tem duas aí, mas uma mais questão de mindset e uma questão mais tecnológica, que entender que a lavoura, apesar de a grande maioria hoje no Brasil ter muita fortemente uma pegada familiar, encarar a lavoura como uma empresa, entender que cada talhão é como se fosse as suas mini empresas, onde ele precisa gerenciar isso de uma maneira muito mais mensurável, muito mais entendendo o que acontece. E para isso, eu acho que esse mindset analítico de tentar extrair o máximo possível de informações através de dados já obtidos de forma gratuitas pelo governo, ou por radares, ou por satélites, ou até mesmo implantando sistemas de gestão, sistemas de mensuração. Quando o produtor entende esse tipo de mindset, que é possível ter mais clareza e informação, eu acho que a grande tendência aí é transformar essa gestão muito mais de uma forma analítica. Fazer o que outras indústrias já passaram pelo processo de transformação digital e fizeram, que é trazendo business intelligence, trazendo dados, trazendo muito mais informação para a tomada de decisão, entender o que realmente está acontecendo de forma mais clara através dos dados e tomar decisões baseadas em dados.
E para isso acontecer, eu acho que não só a mudança do comportamento de quem toca ali a empresa precisa mudar, mas também como os profissionais que atendem ou que trabalham com o produtor rural. A gente percebe hoje um gap muito grande de profissionais com dificuldade de trabalhar com dados e informações. E aí que a Agribase ela entra para poder realmente treinar esses profissionais e capacitar eles para entrar no mundo de uma agricultura mais digital. E não pela modinha de ser digital e dizer que tem ali um aplicativo, um software, mas na questão mais profissional de trazer KPIs, trazer dados, trazer informações que ajudem no processo de tomada de decisão, fazendo com que o líder da empresa consiga tomar mais decisões assertivas e que torne cada vez mais rentável e lucrativo cada talhão da sua lavoura. Excelente, Michael. A gente percebe isso, que a gente trabalha, tem cooperativa de grande porte, só que a gente tem um pequeno produtor. Eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito desde a base. Ô Paulo, você aí na Biopark também, o que você pode mostrar aqui para a gente? Quais são as tendências de mercado que você está enxergando aí que vai ter um grande impacto agora no agro? Muito disso, do que foi colocado pelo próprio Maicon, reflete a nossa realidade. Acho que quando eu quero analisar a tendência, a primeira coisa que eu tento olhar é o que vem acontecendo em outros mercados. A gente discutir o futuro, eu costumo dizer que tem locais que já estão vivendo o futuro e a 50 metros tem locais que estão vivendo o passado. E falando da realidade com que a gente vive na região, sempre é importante você conseguir tropicalizar, traduzir isso para a realidade, né? Isso que o Michael colocou é uma essência, e eu concordo totalmente. O mesmo desafio que a gente enfrenta aqui é de conseguir chegar aos proprietários, àqueles que estão lá na ponta, que é o cooperado mesmo, de entender de uma forma analítica esse talhão. Eu gostei muito do que foi colocado aqui. O talhão é uma empresa, e a gente vai até roubar esse jargão, tá, Michael? Porque é a pura realidade. Hoje em dia, você tem IoT, você tem ferramentas a serem utilizadas. Falando do homem do campo, existe o desafio de você ter a infraestrutura que ela rode. Porque todo mundo quer 5G, todo mundo quer que funcione as coisas, mas ainda não tem a cobertura completa disso. Então, você tem drones já preparados, você tem vantes para fazer todo o movimento e plataformas gigantescas que já captam esses dados, mandam para outros países, filtram, retornam para o produtor no formato diagramado para dar orientação a quem vai, a automação que vai realizar determinado processo, mas é importante o homem do campo se manter atualizado com relação a isso. É uma coisa antiga, mas se tornou tendência muito forte por parte da pandemia, que todo mundo entenda que o processo de aprendizagem não termina, ele é constante. E com tantos avanços que a gente está colocando hoje, é prioritário essa compreensão. É fatídico. Vou dar um exemplo aqui, até para colocar dentro desse questionamento. Nós começamos aqui uma Smart Farm, que é um tanto quanto tendencioso você ficar falando das Smart Farms. Mas, na verdade mesmo, é uma vitrine do agro, onde o homem do campo pode estacionar e ver o que o Vant faz, o que o drone faz, o que uma fertirrigadora vai fazer de maneira autônoma dentro de 15 hectares que nós temos aqui. E a repercussão disso foi tão alta em números e pesquisa, exposição, que recentemente a gente ampliou esse projeto para 40 alqueires, no qual a gente está montando hoje um campus, como se fosse um condomínio de campos experimentais. Dada a pressão que essas grandes que fornecem a inteligência precisam avançar para atender esse homem do campo. Então, como eu costumo dizer, se o assunto fosse cidades inteligentes, a gente está falando do campo inteligente. Você não faz uma cidade inteligente, você não faz um campo inteligente se você não tiver pessoas inteligentes.
que é o maior desafio, né? Então, conseguir colocar, sim, o que vem acontecendo em outros mercados para a realidade de cada um, e aí respeitando e tropicalizando a comunidade dessa região, é uma coisa extremamente importante para daí, sim, você chegar com a tecnologia. Porque ainda se tem a visão de que a tecnologia é a grande solução daquilo. Quando você adquire algo, ela simplesmente vai estar funcionando e vai estar dando resultados. Mas a competitividade, a responsabilidade da carga que você tem dentro hoje de um talhão, dentro de uma grande propriedade, é alta e exige que o profissional esteja atento a tudo isso, né? E nem sempre isso vai ser entregue por meio apenas da educação. Você não vai conseguir absorver tudo para acompanhar. Então, você precisa ter base analítica, você tem que aprender a trabalhar com sistemas de gestão, aprender, que eu acho que é um grande desafio que veio a identificar as fontes corretas de informação, aprender a base do que é uma pesquisa bem feita ou ter um referencial que traduza isso para você. Senão você fica à mercê de um mercado que pode simplesmente ser por marketing apenas ou publicidade sem gerar retorno em cima, né? Então, nós tentamos aqui o tempo todo, eu costumo dizer que nós somos um parque de acabativa e não narrativa, porque a gente tenta exponencializar esses conflitos dentro de pequenas áreas, nesses pequenos pilotos. E isso daí serve como uma margem de poder demonstrar o que vem acontecendo. É muito mais expor o que acontece e, entendendo as fragilidades, entregar a solução, né? Então, não sei se eu fui muito ao ponto que era qual a tendência, mas uma coisa que vem acontecendo muito, e o Michael me corrige, que vem em todos os mercados e atinge o agro hoje, é a desmaterialização. Você começa a ter as soluções sem as máquinas diretamente, que é isso que a gente está falando. Se a gente fosse elencar, eu começo a ter um software que me dá análise sem a necessidade de eu ter isso dentro do meu galpão mais. Eu preciso ter incorporação de sistemas visuais via satélite, ou por vantes, ou leituras desses filtros, mas isso é uma tendência que está acontecendo em tudo. Se você for pegar o celular na mão de cada um que está nos acompanhando, cada vez ele está se fundindo a outros meios. Então, a desmaterialização ela chegou para todos, é redução. É claro que isso não acontece da noite para o dia, mas o fator prioritário é que isso permite um compartilhamento e a criação de inteligências compartilhadas, que a gente pode chamar de inteligência artificial, mas que acaba tendo dados suficientes para nos dar um melhor resultado, uma melhor taxa de conversão, que no fim é o que o homem do campo procura. Perfeito, Paulo, eu acho que é por aí mesmo. E como a gente está falando agora, claro, tendência, inovação, não podia deixar de ser. Acabou de chegar uma pergunta aqui. Que impacto a chegada do 5G terá no desenvolvimento das atuais tendências do agronegócio? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Então, agora eu quero ouvir a opinião de vocês, pensando em tendências, pensando em inovação, o que isso pode trazer de inovação no agro? O Michael, queria que você começasse. Bom, eu tenho uns pontos, talvez uma crítica a ser comentada em cima disso, porque existe sempre não é bem uma crítica, mas um ponto que eu quero ressaltar aqui, porque a gente acredita que sempre precisa ter a melhor infraestrutura para poder rodar tecnologia, para poder fazer acontecer. E que às vezes não é bem verdade. O 5G, de fato, vai ajudar e vai melhorar de forma crucial a conectividade. Mas nem sempre, para a tomada de decisão, e aí estou falando do campo, você precisa de uma conectividade 100% e o tempo todo. Por exemplo, eu vou citar aqui um dos casos reais e que me chocou, isso há pouco tempo, há 3, 4 meses atrás, inclusive nessa safra. De um dos nossos alunos aqui, né, que aprendeu o nosso método de como utilizar dados para tomada de decisão,
ele aplicou para um dos clientes dele, ele é um consultor um consultor agrícola e começou a tomar decisões baseadas em dados, e apenas uma aplicação, de calcário, ele reduziu R$900 mil de custo, sem ter 5G, e às vezes sem ter até a conectividade. Então, assim, às vezes, para você começar a incorporar tecnologia, você não precisa esperar que seja sempre tudo redondo, perfeito na sua propriedade ou aonde você está trabalhando. Você pode fazer um planejamento, fazer uma análise, levantar informações, levantar dados no seu escritório, na sua cidade. E aí você tomar uma decisão para você ir no campo e fazer a aplicação, fazer o que precisa ser feito de acordo com a recomendação do profissional. Então, assim, além de entender, ter um profissional que consiga te acompanhar e te auxiliar nesse processo é muito importante. Mas, pegando a pergunta, de fato, o 5G vai ajudar a gente conseguir ter mais conectividade, levando, às vezes, em tempo real, um dado que está sendo trabalhado ali no campo, seja via drone, seja via trator ou alguma máquina que está coletando essa informação e levar isso para quem precisa analisar. Mas, mais uma vez, ter só o 5G e não saber o que fazer com a tecnologia não vai resolver de nada. Então, o meu ponto em cima disso tudo é que todo mundo, sempre quando fala em tecnologia, e eu trabalho já com tecnologia no agro há 9 anos, e desde 2013 eu ouço falar isso, conectividade, mas não espere ficar 100% pronto, 100% redondo, para começar, de fato, a trabalhar com esse tipo de tecnologia, esse tipo de informação. É possível fazer isso já hoje, até com dados gratuitos. Nossa, excelente. Se eu joguei um balde de água fria, mas eu quero trazer um pouco de realidade em cima desse mito que tem em cima da conectividade. Eu acho que você foi bem no alvo, porque todo mundo fala do 5G, aquela coisa que está esperando, mas às vezes ele está com a ferramenta própria aqui para começar a fazer e ele acaba não fazendo, né? Perfeito. Exatamente. Paulo, e com você, qual a tua visão? Eu concordo no número, gênero e grau que o Maico está colocando, até porque tem que se verificar dentro das variáveis que compõem o resultado, que eu acho que esse é o ponto prioritário de tudo que você vai fazer. Que resultado, que taxa de conversão eu vou ter? Quão impactante a mudança do 4 para o 5G vai ser para a minha propriedade amanhã, se eu ligo a 5G amanhã? Existem algumas variáveis, com certeza, não querendo descreditar a 5G, que é uma baita de uma tecnologia com a capacidade maior de transmissão, de convergência, de velocidade, de você poder chegar a esse on-time de verdade, mas existem algumas variáveis que são offline, que podem ser mandadas em pacotes e que no fim do dia de amanhã podem estar dando resultado. Então, aqui dentro, nós temos muito dessa mesma visão que está sendo colocada, que é a visão de pilotar, né? Ter feito e não perfeito, começar, entender e independente dentro do que eu tenho de condições no meu ambiente, é saber o que eu posso começar a fazer para buscar mais resultados e ir incorporando tecnologia. De novo, eu não defendo que o milagre aconteça de repente. Mas o que eu quero dizer é que tem muita coisa, sim, e concordo totalmente com o Maico, que é possível você fazer hoje com sensoriamento, que não precisa estar totalmente interligado, que depois pode mandar por caixa de dados isso, conforme chega o momento de conectar lá com um aparelho do lado, ou movimentar ele para pegar sinal e assim por diante. Eu acho que não se tem que criar quase um efeito de represamento à tecnologia esperando 5G. O homem do campo ele precisa avançar dia a dia, a propriedade dele não pode esperar, porque a cada dia que passa é um dia a menos que você tem de competitividade, né? E eu digo muito também, olhando toda a cadeia, sabendo o que vem antes de você e o que vem depois, porque uma das grandes possibilidades que a questão da tecnologia nos traz hoje
é você conseguir ganhar esses movimentos de quem me fornece, para quem estou fornecendo e o que eu posso fazer para agregar valor ao produto que eu estou fazendo hoje dentro da minha propriedade e dentro da minha gestão. Excelente, Paulo. Acho que o que fica é, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem na mão atualmente. Acho que esse é o ponto crucial. Ô Paulo, a Biopark, ela estava com um stand sensacional lá no Show Rural Copavel, que foi realizado lá em Cascavel, né? Na sua visão, como que as cooperativas estão enxergando essa inovação? É uma ótima pergunta. O show rural da Copavel nos serviu muito para medir, né? Nós acreditamos muito nos testes reais, que é aquele que você vê se o stand está cheio ou não. Eu só tenho a agradecer. Na verdade, as cooperativas são grandes parceiros nossos. Nós temos, na nossa região onde nós estamos, talvez no começo eu não falei, mas é importante ressaltar, nós estamos no oeste do Paraná, dentro da cidade de Toledo, que é a principal cidade em PIB agro do estado do Paraná, com uma diferença de 10% com relação à segunda cidade, né? E o Paraná já é muito rico dentro disso. Nós conseguimos avançar enquanto Biopark a partir do momento que a gente consegue ter parte da comunidade aqui dentro. Porque uma das nossas grandes preocupações é não criar ilhas de conhecimento, é fazer com que todos tenham esses acessos e que isso faça parte da realidade de cada um. Então, a cooperativa é uma grande incentivadora e quebradora dessa barreira. Tá, Douglas? Isso é muito importante. Nós temos aqui dentro cooperativas de crédito, eu tenho cooperativas de grão, só na cidade de Toledo tem mais de 13 cooperativas. Eu acho que é difícil o cidadão aqui do oeste do Paraná que não tem um relacionamento com alguma cooperativa. Se eu for citar todas, eu vou acabar esquecendo uma ou outra pela sua grandiosidade, mas o papel prioritário do nosso ambiente é inserir a comunidade. E quando eu digo isso aqui, é ter cooperativa próxima. Sem dúvida, tudo aquilo que o Alisson falou com grande sabedoria anteriormente é a pura realidade. Quando você começa a assumir responsabilidade e querer entregar na velocidade com que a cadeia quer que seja entregue, você não pode depender só dos entes públicos e você precisa ter as pessoas à frente. E o sinônimo de cooperativismo é lidar com as pessoas, é entender, é o dono ser o proprietário da cooperativa e estar cobrando esses resultados de uma maneira sustentável. Então, nós defendemos muito, né? O Biopark não é uma cooperativa enquanto formatação, mas enquanto filosofia, totalmente. Todo mundo aqui soma as 140 empresas que estão hoje aqui dentro, sendo delas aproximadamente 30 do agro, todas elas têm essa mentalidade. A gente soma junto para ganhar volume junto, para fazer exigências juntos, para conseguir chegar ao município, ao estado e à federação, tentando, no fim, aumentar a arrecadação de todos, tendo um ambiente propício para isso. Então, chovendo molhado se eu ficar falando demais sobre isso, mas nós defendemos muito esse pensamento do cooperativismo. Para você, Michael, não sei se você tem cooperativa aí atendendo, você atende cooperativa, você consegue dar esse parâmetro para a gente, se o setor de cooperativas ele busca a inovação? Busca sim. A gente tem... Não diria que a gente atende cooperativas no PJ, eu digo assim, a gente vende para cooperativas, a gente vende para cooperados. E a gente tem muitos cooperados de várias regiões. Inclusive, o meu tio, ele trabalha na Coamo, em Palmas, lá no Paraná, e também existe clientes lá da Coamo. Eles procuram, por conta própria, informações, conteúdos, eles tendem a ficar antenados sobre o que está acontecendo. Obviamente, por estar dentro de um ecossistema, né, de um sistema, eu acho que sempre existe uma questão de respeito, até mesmo de boas práticas, de seguir, né, o que outros cooperados ou até mesmo a cooperativa está
recomendando ou implementando ali. Mas eu percebo que existe uma busca forte, não só sobre ficar antenado, né, em questão de conteúdo, mas também em implementar, em fazer. E não só na questão de tecnologia, de dados ou de software, mas às vezes de boas práticas, de novas maneiras de se fazer a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, técnicas agrícolas. A inovação não é só em questão de tecnologia, mas sim, às vezes, de processo. Então, eu percebo que existe uma forte busca em relação a esse tipo de informação e conteúdo. E aproveitando, Douglas, até o que o Marco está colocando, se eu puder ainda agregar, eu acho que isso começa a transparecer, para mim, eu costumo dizer, os indicadores da realidade, não de maquiagem. Você começa a ver dentro das hierarquias mesmo das cooperativas a preocupação por inovação. Quando você vê lá dentro um gerente de inovação dentro da cooperativa agro, ou quando você vê dentro dos fornecedores já, como é o caso de alguns aí, que inclusive são patrocinadores, já com a diretoria de inovação se preocupando em o que eles vão levar para o pessoal do campo, né? Então, essa para mim é a maior prova. Agora, o desafio é conseguir fazer com que a palavra inovação seja substituída por algo que seja realmente claro no dia a dia. E isso eu acho que é uma realidade daí que tem que se entender de cada comunidade, saber como você torna palpável a inovação. Excelente, Paulo. A gente, infelizmente, chegou aqui ao final do nosso painel. A gente há muita pergunta, acho que o papo tem muita coisa para a gente falar. Esse tema inovação é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Quero agradecer muito, Paulo, sua presença, Michael, principalmente Michael, que estava passando aí por problema de saúde e conseguiu estar aqui com a gente. A apresentação de vocês foi excelente, sensacional. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, até mais. Tchau, tchau, gente. Excelente apresentação. Inovação. Isso é o tema do futuro. E vamos continuar. Quando o assunto é bom, o tempo voa. E ainda a gente tem muita coisa aqui pela frente. O nosso próximo convidado é presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp-COSAG e sócio na AgroAdvice. Ele traz o tema Agro 2030, Tendências e Cenários. Com vocês, Jacir Costa Filho. Bom dia, Jacir. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa terceira edição do Cop Talks Agro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Jacir, a gente tem 30 minutos para os nossos palestrantes. Aqui eles são conhecidos como Cop Talkers, para fazer suas apresentações. Mas se você conseguir antecipar, a gente deixa esse finalzinho, a gente tem esse tempinho para a gente fazer as perguntas dos participantes, ok? Jacir, o palco é todo seu, meu amigo. Tá, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Mundo COP, aqui participando do COP Talks. É bastante importante esse palco para que a gente possa conversar sobre esse tema tão caro que é o agronegócio, a agricultura e as cooperativas agrícolas, que hoje já têm uma representação bastante importante, né? Como você sabe, aí 48% hoje da produção agrícola brasileira passa por cooperativas. Então, o papel de capilaridade, de relevância que tem as cooperativas é muito grande. Eu queria falar um pouco de cenários, começar a falar um pouco de cenários. Nós estamos vivendo uma grave crise de segurança alimentar no mundo, né? Que a guerra na Ucrânia provocou, acelerou, né, essa crise que já estava vindo aí,
principalmente no que se refere ao abastecimento de trigo, milho e também de fertilizantes, esse insumo tão importante, principalmente para países como o Brasil e países como a África subsaariana, que necessita de fertilizantes para suas culturas e para sua agricultura. O abastecimento de fertilizantes já estava comprometido, principalmente em função do embargo imposto pela União Europeia à Bielorrússia. A Bielorrússia fornecia 20% do cloreto de potássio que o Brasil consome. E o Brasil, ele importa 95% do seu cloreto de potássio. Então, vocês veem o impacto importante que isso tem. Com a guerra, outro grande fornecedor de fertilizantes, principalmente nitrogenados e cloreto de potássio, a Rússia, o fornecimento ficou comprometido. Quer dizer, nós ainda estamos conseguindo ser abastecidos por esse país, mas nós não sabemos até quando que esse abastecimento vai continuar. E, em tudo isso, esse cenário provocado, vamos dizer, pela crise alimentar. A Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores, principalmente de trigo no mundo, responsáveis por boa parte do comércio mundial, e nós tivemos uma crise também de climática na China, outro importante fornecedor a nível mundial, outro importante produtor. E isso tem um impacto fundamental, principalmente em países em que essa commodity é importada, como o norte da África, o Oriente Médio. Basta lembrar que a Primavera Árabe ela começou devido ao aumento no preço do trigo naqueles países, o que acabou provocando uma revolta popular. Então, isso é um fator bastante importante. A crise também ela está sendo fortalecida, né? Principalmente porque alguns países estão colocando embargos na exportação de produtos agrícolas com a finalidade de garantir o suprimento doméstico. Então, nós temos aí não falando de trigo, mas óleo de palma, uma commodity muito importante, principalmente nos países asiáticos, e que a Indonésia, um importante fornecedor, colocou embargos na sua exportação de óleo de palma. Nós estamos vendo também a Índia estudando medidas para reduzir as suas exportações de trigo. Então, todos esses fatores estão levando a uma crise alimentar. Aqui no Brasil, a crise, principalmente, o Brasil é um grande exportador mas de alimentos, mas depende de fertilizantes. E a solução para poder garantir a sua produção, no que se refere a fertilizantes, está sendo, primeiro, um esforço diplomático muito grande, principalmente do Ministério da Agricultura e do Ministério de Relações Exteriores, no sentido de buscar novos fornecedores, de garantir o suprimento. Então, esse é um trabalho diplomático que está sendo feito de maneira bastante importante. Um segundo ponto é que está possibilitando o crescimento de bioinsumos, principalmente de biofertilizantes. A gente está vendo notícias de divulgação de resultados de empresas desse setor
que está mostrando o crescimento de 2 dígitos de uma maneira bastante importante. E os próprios produtores estão buscando o aproveitamento, o maior aproveitamento dos seus resíduos agrícolas. O setor que eu atuei muito tempo, que eu ainda atuo, que é o setor sucroenergético, produz a vinhaça, que é rica em cloreto de potássio, e as usinas estão buscando modos de aplicação mais racional, de modo a que se obtenha uma maior produtividade a partir desse subproduto da produção do etanol, e juntamente aí também com a torta de filtro. E nós estamos vendo aí a maior utilização de cama de frango, de resíduos orgânicos da produção agrícola, fixação de nitrogênio, principalmente com o plantio de soja. Então, nós estamos vendo um aproveitamento. Esse é um ponto que também está minimizando esse impacto. O terceiro ponto é que o produtor, o agricultor brasileiro, ele ainda vai usar os resíduos que estão no solo, os resíduos de fertilizantes que estão no solo. Esse é um ponto um pouco mais arriscado, mas que vai ser tomado pelos produtores, principalmente pela alta desses insumos, né? Porque esses insumos, pela escassez, aumentaram tremendamente de preço, mais do que dobraram de preço nesse ano. E isso está levando com que alguns produtores queiram fazer uma redução de custo e tomando essa medida. Eu conversei com um importante produtor recentemente e ele me disse que o custo dele, do plantio de soja, em saco de soja, aumentou em 25%. Ou seja, ele precisa vender 25% a mais de soja do que ele vendeu no ano passado para poder cobrir os custos de produção. Então, isso mostra que o preço da soja, mesmo com a alta que ocorreu, não compensou a alta dos insumos, principalmente fertilizantes e óleo diesel, né? Agravado a isso, a gente está aí